boas-vindas para Carla Pires e Cláudia Hofelder. É com muita alegria que nós abrimos essa conversa com vocês. É muito preocupante o que acontece hoje com as crianças, independentemente da pandemia, que só veio piorar as condições de vida, a qualidade de vida das crianças. A infância está muito tóxica há bastante tempo e a pandemia, de fato, veio tornar tudo muito mais grave. O que a gente tem a impressão no Instituto Olinto é que nunca se soube tanto sobre a infância e nunca se fez tão pouco. Então tem um grande paradoxo de inúmeras pesquisas científicas e, por outro lado, nas necessidades mais básicas, mais elementares, as crianças estão desnutridas. E nesse sentido, então, a gente gostaria de abrir essa conversa dentro de um contexto do desenvolvimento sensorial da criança, especialmente a questão do equilíbrio, do déficit de equilíbrio da criança contemporânea. Estamos bastante preocupados com isso. E uma colocação que gostaríamos de ouvi-las é o seguinte, que a privação de movimentos e do brincar livre em contato com a natureza, ela vem sendo agravada pelo tempo excessivo diante das telas. Então essa privação sensorial da criança no tablet, no celular, é algo tão corriqueiro hoje e está acarretando então prejuízos inestimáveis, para as crianças. E a gente gostaria de ouvir o que vocês recomendariam para aquelas educadoras que atuam justamente na primeira infância. O que é que vocês consideram que está ao alcance delas para gerar alguma transformação, para semear uma nova situação, uma nova realidade mais saudável para essas crianças dos nossos tempos? O mais importante para essas pessoas, as pessoas que lidam com as crianças, é saber que a criança precisa ter o contato com o ser humano, porque ela está aqui, ela vai aprender a ser humano, Quando ela nasce com todos os sistemas muito globalizados. Então, ela não tem uma percepção do mundo e nem dela. E essa percepção dela e do mundo vai acontecer a partir dos ensinamentos. Então, só um ser humano é capaz de gerar esse aprendizado a outro ser humano. Por isso que existimos como pais, como cuidadores, e não como babás eletrônicas, Então, quando a gente lida com a criança de ser humano para ser humano, a gente vai ensinar ela a tocar, a sentir sua própria pele, vai ensinar ela a comer, vai ensinar ela a digerir. Por isso que a criança tem a aprendizagem da alimentação, primeiramente com o leite materno, que é um leite feito exclusivamente para ela. E nessa aprendizagem, ela vai conseguir aprender o quê? A digerir e a se sentir, a perceber a fome, a perceber o toque, a perceber o olhar, a perceber as necessidades básicas e vitais. A gente vai ensinar a criança a perceber. Porque se a gente não consegue, não ensina ela, o que é que acontece? Ela chora, ela se desespera, ela entra em crise e ela não tem a saciedade do que ela realmente precisa. Então, não existe padrão de acesso à criança, mas existe um olhar. Então, a gente precisa olhar aquela criança e ver o que ela realmente precisa. Ela precisa de colo? Ela está chorando porque ela quer colo. E por que não dá? Qual é o problema de se dar colo e de se dar afeto para a criança? Ela vai acostumar a ser manhosa? Não. Ela vai acostumar que se ela chorar, ela tem socorro. Ela vai saber que precisa fazer um diálogo e que pode fazer um diálogo porque ela vai ter respostas. Você só começa um diálogo e só espera a resposta se a resposta vem. Essa troca de turnos de resposta e de fala e de linguagem começa desde o berço. Eu vou além, desde a vida intrauterina, onde a gente fala com o bebê e ele já responde através de reflexos. Então, privar um ser humano
que não entende e que ainda está num processo de aprendizagem, a não ter esses turnos, você depois não pode cobrar que ele vá falar e desenvolver uma linguagem satisfatória no tempo correto. Então, o que está acontecendo? Essas crianças estão privadas do contato humano, da aprendizagem humana, através do toque, do movimento, da compreensão, do olhar compreensivo da mãe que sabe quando a criança chora, porque tem fome, porque tem sede, porque tem dor, ou porque só quer um calor, ou porque só quer um contato com a mãe, né? E ela não tem essa compreensão. E como é que ela vai desenvolver esse desejo da fala, da linguagem, da interação? A criança, ela vai desenvolver isso ao longo do tempo e com todos esses ensinamentos que uma mãe, um cuidador dedicado vai ter. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso bebê. É conhecer o choro dele, o sorriso e onde é que ele se satisfaz. E por que ele não está se satisfazendo? É a forma de tocar? É alguma coisa que você está fazendo que não está satisfazendo ele? Então, ele não precisa passar por isso. Ele pode sentir que é compreendido. E aí existe um desejo de se fazer compreender. Porque todos os quereres do bebê e da criança pequena, ela vem de fora. Então, a gente tem que proporcionar a ele a necessidade de ir buscar, ir encontrar a mãe, ir encontrar o objeto desejado. E daí ele tem a vontade de se mover. A criança não se move para fazer exercício. A criança se move em busca de algo que está fora. E esse algo tem que ser muito gostoso. A voz tem que ser prazerosa. O ambiente tem que ser adequado. Então, tudo que a gente promove para uma criança traz para ela o desejo de ser humano, de entrar em contato com o humano. E essa questão do equilíbrio emocional, né? Que está faltando muito para as crianças, que a Carla falou muito bem. E essa questão do equilíbrio físico, as professoras conseguem buscar com algumas atividades que podem auxiliar, né? O equilíbrio no corpo, ele é dado através de vários órgãos, né? Dentre eles os olhos, os pés e o sistema vestibular, né? Que é um órgão de captação de equilíbrio dentro do ouvido. É um conjunto de órgãos. E esse sistema ele é ativado quando a criança faz giros, rola, faz cambalhota. Então, por isso que a criança fica rodando. Tem criança pequena que fica rodando o tempo todo, né? Ela está fazendo a busca desse equilíbrio de uma forma física, né? Então, a união dessa questão física e emocional é que vai ajustar esse equilíbrio na criança, né? Porque ela pode rodar todos os dias e ter só o equilíbrio físico, e se não tiver o acolhimento que a Carla falou, ela não vai ter o equilíbrio completo. Então, esse desequilíbrio que as crianças têm hoje, ele vai tanto na área física quanto na área emocional e vai reverberando na parte cognitiva. Não tem como. Sim. Né? Então, a união dos três equilíbrios, físico, cognitivo e emocional, ela só acontece se tiver esse olhar para o emocional e para o físico desde a primeira infância. Né? E, inclusive, quando o bebê é muito pequenininho, o chacoalhar para ninar, né? Ele também está atuando nesse sistema vestibular de forma física e o colo de forma emocional também. Então, juntando essas coisas que estão faltando muito hoje, esse contato, né? Juntando essas duas formas, a criança vai, com certeza, melhorar essas questões de equilíbrio, né? Que reverbera demais na cognição. Nossa, é maravilhoso ouvir vocês duas, Cláudia e Carla. Isso me faz pensar que quanto antes a gente puder atuar compartilhando esses conhecimentos, melhor. E fiquei imaginando aqui que os cursos de gestantes, ou até indo antes disso, que no ensino médio a gente pudesse ter algumas matérias sobre desenvolvimento infantil. Não sei se parece meio absurdo, mas eu acho que quanto mais a gente recuar, não é?
E porque às vezes é tarde demais quando chegam esses conhecimentos. E também achei tão interessante porque essa relação entre o equilíbrio físico e o equilíbrio emocional, ela é muito estreita. Isso é muito precioso, que as pessoas tenham essa compreensão, né, de que na vida adulta, para fazer boas escolhas, para poder ponderar, eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu fico nesse emprego, nessa relação, ou eu busco um outro caminho? Isso é equilíbrio também, né? Então, você falou dessa tríade do equilíbrio cognitivo, emocional e físico, e é da maior importância mesmo que fique cada vez mais evidente que eles estão entrelaçados. Quando a Cláudia falou do girar, isso me remete à próxima pergunta, que é o seguinte: é uma tendência mundial de tornar os parquinhos, ou eliminá-los, ou torná-los excessivamente seguros. O gira-gira. Ouvindo a Cláudia, eu entendo que o gira-gira é muito sábio, né? Pra gente, acho que dá até ânsia hoje em dia. Mas uma criança que girou de um lado, girou do outro, em grupo, aquele caos, ela tá tendo os estímulos que ela precisa. Então, tem essa questão dos brinquedos que são muito... Com 4 anos, uma criança já domina um parquinho, né? Um escorregador curtinho, uma gangorra baixinha, um balanço que não balança. Não sei se vocês concordam que isso é grave, porque a criança do apartamento, por exemplo, ela já é privada. Não tem o brincar na rua. Há muito tempo que não se pode brincar na rua. Subir em árvore é perigoso. Os parquinhos também levam a criança a uma privação de equilíbrio. Então fica assim, uma pergunta, eu sei que não tem receita, mas como a criança contemporânea vai poder desenvolver uma autoconfiança, ficar à vontade nessa casa dela, que é a corporalidade, com tão poucas oportunidades e tão poucos estímulos? Então, todas as funções que você vai querer para o seu filho, pensamento rápido, equilíbrio emocional, cognição adequada, tudo isso é desenvolvido na primeira infância, nos primeiros momentos. E tudo isso é desenvolvido a partir do corpo, a partir do movimento. Então, uma criança que não cai e levanta, ela não vai aprender a cair e levantar das questões da alma, do emocional, né? Então, uma pessoa que não consegue se levantar e se reparar no físico, ela não vai conseguir se reparar no emocional. Começa tudo no físico. Você só sabe o que é em cima e embaixo se você conseguiu passar embaixo e por cima dos móveis. Você só sabe o que é direita e esquerda porque você foi para a direita, foi para a esquerda, porque senão fica muito abstrato. Algumas sugestões serão assim, por exemplo, os pais que não querem sair de casa porque têm receio, mas começa a ver a importância de tudo isso, enfileira as cadeiras da cozinha e faz as crianças passarem por baixo, né? Vai estar trabalhando muito propriocepção, vai estar trabalhando noção de espaço, noção de tempo, né? Fazer as crianças passarem por túneis feitos de lençol dentro de casa, né? Recordar as brincadeiras que nós fazíamos na rua, né, e adaptá-las dentro do apartamento é uma opção dentro da casa, dentro do cômodo, né? Você não precisa muito espaço para fazer um túnel e montar uma cabana para a criança. Ela adora isso, né? Colocar uma lanterna e descobrir como que você se locomove dentro de um espaço pequeno, né? Ou então essas adaptações, deixar pular na cama, rolar em cima da cama, rolar no chão, para trabalhar essa propriocepção do corpo. São algumas opções que não são as melhores, mas algumas opções que dá para se adaptar, né? De uma forma um pouco mais simples, mas que pode estar ajudando também. E que foi uma coisa que a gente fez muito na pandemia, né? Dar soluções, né? Pôr o colchão na sala, andar em cima do colchão fingindo que é uma areia, né? Que está andando na areia, porque aí o pé faz um movimento. Agachar para botar as coisas no cesto e buscar de um lado para o outro, fazer brincadeiras sempre com movimento, mesmo que o ambiente seja pequeno, a gente consegue que esse ambiente vire grande, porque faz circuito, faz brincadeiras. Agora, é muito importante que seja cobrado da criança o que ela pode dar. Então, não é pegar uma criança pequenininha e fazer isso, porque não dá. Ela não entende isso ainda. Ela entende do que é andar, do livre brincar, né? Então, é muito importante que
seja respeitado a idade da criança e o potencial, o desenvolvimento da criança, para que ela seja cobrada ou seja ofertado para ela o que ela pode fazer. E se ela ainda não consegue daquele jeito, retroagir para que ela possa aprender fazendo com segurança e sendo trabalhado sem gerar ansiedade e medos. Porque é muito importante que a criança seja validada. Né? Perfeito, Carla. Ouvindo vocês duas, essa volta ao simples, lembrar que um colchão no chão da sala todo mundo tem e 3 cadeiras na cozinha já são uma experiência sensorial, e a gente acaba voltando para o começo da nossa conversa, do nosso bate-papo, quando a Carla colocou da importância da relação. O adulto tem que estar relacionado com essa criança para ter essas ideias, por mais simples que elas sejam, não é? E também para enxergar as atividades que são do tamanho da criança. Então, eu queria agradecer muito essa possibilidade de troca, foi muito, muito rica, e eu espero que as educadoras e as mães e pais que tiverem acesso a esse bate-papo se sintam inspirados a buscar o simples, a olhar para essa criança que está diante deles, o que é que ela precisa, não é para mim, mas é para ela, o que ela dá conta, o que ela não dá, e sempre com muito respeito e muito amor, né? Como sempre. Muito obrigada, queridos. Eu espero muito que a gente possa se reencontrar em prol de uma infância mais feliz e mais saudável.